A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui hoje para gravar uma programação a respeito de família. Nós vamos falar acerca do momento que nós estamos vivendo, nós vamos falar acerca do que fazer na casa, o que fazer se você não pode ir na igreja, mas eu quero te convidar a participar deste programa. Meu nome é Thiago Tobias e nós estamos aqui no programa de Isaí. Hoje nós estamos num formato um pouquinho diferente, nós mudamos os apresentadores. Está conosco a irmã Cristiane, a esposa do irmão César, que é líder junto conosco aqui no setor de número 5 da juventude, e também o pastor Isaías, que hoje nos dá a graça da sua presença, já esteve conosco na semana passada e hoje está aqui também para brilhantar esse programa. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, mande para nós, que esse programa ele está sendo gravado, ele vai ser transmitido na sexta-feira, mas depois nós vamos estar enviando as respostas para vocês, e eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Também nós já queremos pedir, durante essa transmissão, nós vamos deixar marcado alguns canais nos comentários, e se você quiser assistir, eu convido você, acesse lá o canal do Departamento Infantil, o canal dos Jovens, também o canal do pastor Isaías, que a gente vai deixar um link aí na descrição do vídeo, tá bom? Deus abençoe a sua vida e participe conosco nessa programação. Amém? Irmã Cristiane, eu quero convidar você para estar iniciando os momentos das perguntas hoje para o pastor Isaías. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de hoje, né? Meu esposo me convidou para estar aqui no lugar dele, fazendo as perguntas, visto que nós vamos falar de crianças, né? E nós estamos aí trabalhando com crianças há longa data. Desde 2006, nós trabalhamos na escola com criança, mas dentro da igreja eu trabalho desde os meus 13 anos, então faz tempo. Nós vamos começar, então, aqui falando com o irmão sobre esse momento de pandemia, irmão. O que o irmão pensa sobre o uso da tecnologia que está sendo utilizado muito, né? Para levar a palavra aos corações, visto que o momento não é propício para fazermos presencialmente, né, os trabalhos, principalmente com as crianças, adolescentes, que não podem estar na igreja nesse momento. Bom, primeiramente, a paz do Senhor a todos, aqueles que vão assistir a programação. Que Deus abençoe poderosamente você e sua casa. Estou mais uma vez muito honrado por poder aqui participar, por ter sido convidado, e o nosso desejo sempre é acrescentar alguma coisa no reino de Deus. Bom, tem uma coisa, amada, que nós não podemos fugir. A tecnologia está aí. E o meu primeiro recado é aos pais. Pais precisam entender e ser tolerantes em relação à tecnologia. A gente vem de uma geração que brincou muito mais na rua do que ficou preso dentro de casa. A geração dessa molecada nossa, os filhos, né? Eles vêm de um outro mundo. O mundo deles é falar de link, é falar de arroba alguma coisa, www. Essa geração é uma geração diferente da nossa. Essa é uma geração tecnológica e pais precisam ser sensíveis a isso. Você não precisa ser contra, você só precisa aprender a usar essas coisas a teu favor. E esse equilíbrio, porque aí precisa de um equilíbrio. Porque também o filho precisa continuar colocando o pé na rua, na terra. O filho precisa ainda de relacionamentos, né? Então, só precisa que haja um equilíbrio. E nisso é fundamental que os pais tenham, primeiro, sabedoria e usem a sua inteligência para conseguir equilibrar isso, para fazer com que o filho se prenda no que é tecnológico, ao mesmo tempo aprendendo sobre a vida e aprendendo das coisas de Deus, porque hoje, quando falamos em tecnologia, dá inclusive para usar a palavra de Deus de forma muito tecnológica. Amém. Só por essa primeira resposta, pergunta e resposta, deu para entender sobre aquilo que nós vamos falar hoje. O tema desse programa é como os pais mantêm a casa, a família, o seu lar na presença de Deus. E a primeira pergunta já falou sobre isso, sobre a questão da pregação da palavra, a questão da utilização da tecnologia para movimentar o culto, né, dentro do lar. Mas eu quero fazer uma pergunta: o que
assim, a gente, de repente, não pode vir na igreja. As crianças, adolescentes ou os mais idosos não podem vir na igreja. E o que mantém a gente perto da igreja ou perto da presença de Deus? Ou é diferente eu me manter perto da igreja ou me manter perto da presença de Deus? Esse contexto, assim. Como é que eu consigo manter? Eu, sendo um chefe de família, ou de repente a mãe, a única cristã e está mantendo a família na presença de Deus, o que nós devemos fazer? O que mantém? Primeiro a presença de Deus, buscar culto, ir na igreja? Uma coisa que a gente precisa entender é que, de novo, a palavra equilíbrio ela vai surgir em tudo, né? A minha geração veio de uma radicalização. Tudo era o templo físico. Agora nem daria, porque inclusive os filhos menores aí de determinada idade nem podem ir ao templo físico. Também nem tudo é em casa, porque essa geração de desigrejados aí está procurando desculpas para não ir à igreja, e isso também é errado. Então o equilíbrio entre ir e o equilíbrio entre ficar, sabe onde é que está a referência, Tiago, dessa questão da presença de Deus? Muito simples. Nos tempos de Adão, Deus descia, Adão e Eva desfrutavam da presença e Deus voltava. Quando Jesus morreu, um pouco antes de morrer, ele disse assim: eu vou, mas eu não vou deixar-vos órfãos. Eu enviarei o Consolador. E quando o Consolador veio, ele veio não mais para andar do lado como Deus andava. Ele veio para morar dentro. Então a referência que a gente tem é muito simples. E é aqui de novo, pai e mãe, né? Se é os dois, se é só um. O teu filho precisa perceber a presença de Deus na tua vida. Seja em casa ou na igreja, porque de novo também, não adianta o filho perceber a presença de Deus no pai ou na mãe só no templo. Então a presença de Deus tem que estar no pai e na mãe em casa também. Então, respondendo a pergunta do Tiago, como que a gente mostra, como que a gente mantém essa presença? O fogo dentro do coração do filho, a vontade de servir a Deus, inclusive de vir ao templo, é olhando aquilo que o pai e a mãe refletem como espelho. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. A ciência diz isso, tá? A psicologia diz isso, eu estudei isso. O filho homem, ele molda o caráter observando o pai. A filha mulher, ela molda o caráter observando a mãe. A primeira referência de todo filho é o pai e a mãe. Quando falamos do caráter espiritual, o princípio é o mesmo. Então, se o pai e a mãe for cheio de Deus, esse filho vai querer também. Nós temos visto que muita gente aderiu ao culto doméstico, né? O que o irmão pensa? Será que isso é um ponto positivo? Muitas famílias vão continuar com isso? Ou, de repente, não tinham esse hábito? Vão ter? O que o irmão pensa sobre o culto doméstico? Bom, eu sou do tempo dos cultos domésticos, né? Eu sou do tempo que a gente reunia a família. Meu pai fazia eu pregar para a família. Então, alguém tinha aquela coisa assim. Era brincadeira do cultinho, que na verdade era um culto sério. Alguém cantava um hino. E aí, para ensinar os princípios, tinha até o momento da oferta, entre família, né? Então, assim, eu sou muito a favor do culto doméstico, muito a favor. Eu acho que esse é um momento precioso que toda casa deveria ter, né? Desde que seja um culto doméstico com o entendimento assim, isso aqui é para a gente crescer em família. É muito rico quando alguém tem o hábito de ler, por exemplo, de manhã, fazer um culto doméstico de manhã, ler um versículo bíblico, alguém cantar um hino. Se alguém tiver preparado ali, trazer uma palavra de 3, 4, 5 minutos, faça uma oração e está feito o culto doméstico. Nesse tempo de pandemia, se a família quiser se reunir, fazer um cultinho um pouco mais demorado, fazer um culto mais demorado, principalmente com as crianças, para que as crianças criem esse hábito de aprender a gostar da palavra de Deus, de manusear a palavra de Deus. E aqui a gente mistura tecnologia, amada, porque quando eu falo em palavra de Deus, eu preciso entender que essa gurizada se dá melhor com o celular. Então, se tem uma coisa que a gente tem que vencer, Tiago, é que o nosso tempo, e alguns pregadores da minha geração ainda torcem o nariz para o tal dos iPad, iPod, celular. Não, cara, para com isso. Bíblia é Bíblia em qualquer lugar. Você tem que entender isso. E daí o filho diz assim, pai, mas eu gosto mais de ler a Bíblia no celular. Não, guri, tem que ser aqui, Bíblia. Não, cara, deixa ele ler a Bíblia no celular. É Bíblia. O importante é a unção que tem por trás da palavra, o papel onde ela está escrita, ou
ou a plataforma digital que ela está ali, que ele está lendo, não interessa. O que interessa é que ele está crescendo. Muito a favor, sim, deve ser um hábito, com a ressalva. Desde que isso não vire um culto de várias famílias para virar uma divisão de igreja. Simples assim. Essa parte dessa resposta me chama muita atenção. É uma frase que é muito impactante assim para a minha vida, que acredito que o irmão que está assistindo, a irmã, as famílias que estão assistindo, e nós que estamos aqui já ouvimos uma frase que fala que nós seremos a Bíblia que talvez a pessoa vai ler, não numa forma física, mas na nossa vida. E foi muito, muito feliz essa resposta. E continuando nessa mesma pergunta, Pastor Isaías, o culto aqui na igreja, depende da sua congregação, no templo, né, que a gente fala, é uma benção. Congresso, tudo. A gente sente muita presença de Deus. Tudo aquilo que eu sinto aqui, na igreja aqui, eu consigo sentir lá na minha casa, fazendo um culto ou sozinho, numa oração? Muito simples. Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. A presença de Deus não está mais restrita a um lugar físico. Por quê? Porque hoje Ele mora dentro de mim, dentro de você. Então eu posso senti-lo em qualquer lugar. A presença de Deus é inerente à minha intimidade. E aí eu posso estar em qualquer lugar. Eu fui batizado, acho até que comentamos aqui na minha última entrevista, eu fui batizado com o Espírito Santo dentro do banheiro, com o joelho dobrado em volta do vaso, porque eu e o meu amiguinho tinha vergonha de orar perto dos adultos, né? Então, isso foi aos 7 anos de idade, de 6 para 7 anos. Então, sim, nós podemos sentir a presença de Deus em qualquer lugar. Querido, a presença de Deus é assim, você buscou, Ele está lá. A presença de Deus já está. Quem vai intensificar isso somos nós. A presença de Deus não necessariamente precisa de um lugar físico, né? Ele já está. A intensidade somos nós que determinamos pela nossa busca. É interessante, né? É interessante quando o irmão falou que nós somos exemplos, né? Eu tenho muito da minha infância que nós fazíamos o cultinho também, o irmão falando ali. Minha mãe e meu pai saíam e a gente falava, você vai dirigir o culto, eu vou pregar. E ali a gente fazia tudo que os adultos faziam no culto. Então a criança, ela leva muito. E uma coisa que me preocupou nesses últimos dias, muitos hábitos nossos, né, na igreja, que começaram a sair fora do antigo. Por exemplo, chegar na igreja e orar, né? A gente percebe que muitas vezes as pessoas acabam perdendo essas coisas tão lindas que eram de ficar meia hora antes do culto, né? E até eu me preocupava com isso porque o meu filho, ele pequeno, ele aprende bem rapidinho, né? Falava, filho, dobra o joelho aí, ora junto comigo. E ele, mas fulano lá não está orando. E é bem isso. Então, hoje, esse programa que vem a trazer esses costumes, né, antigos para a nossa vida novamente. E quando retornar, né, quando tudo voltar ao normal, talvez não volte totalmente ao normal, mas que a gente lembre disso, dessas coisas boas, desse culto doméstico, que possa ser hábito, né, na nossa vida sempre. Irmão, outra coisa que eu quero perguntar aqui é a relação da informação. A tecnologia, quando surgiu, ela sempre foi para informar ou para entreter, né? Primeiro que eu lembro quando surgiu o computador, lá para mim era buscar rápido aquela informação que eu queria. Então, a agilidade, a internet trouxe isso para nós. Entretenimento, puxa, eu quero me entreter, eu vou lá procurar, já sei até o nome, de quem que eu quero assistir, o que eu quero assistir e quanto tempo. A minha preocupação hoje nossas crianças, adolescentes, jovens, nós adultos, temos esse hábito de procurar coisas rápidas. Agora, com relação à espiritualidade, né? Você vai procurar lá um culto, você vai assistir o culto. Será que isso vai trazer coisa boa? Tem como trazer coisas espirituais aí? Ou vai virar uma questão assim de assistir, se entreter, sabe? Como um programa, como, sabe? Virar uma coisa que não agrada a Deus aí por aí. A grande questão do tempo de consumo, ela está relacionada àquilo que eu gosto. Porque
se tem uma coisa que eu gosto, eu vou ficar ali. É claro que para algumas coisas tudo é muito rápido. Mas, por exemplo, jovens, essa geração nossa, da nossa gurizada, até crianças já, né? Adolescentes e jovens, eles gostam de jogos. E se deixar, eles ficam 4 horas na frente dos jogos. Então, o tempo não está ligado ao que... está ligado profundamente ao conteúdo. E a igreja, ela precisa se aperfeiçoar em conteúdo. Porque o que prende, o que faz ele ficar ali, é conseguir produzir algo que eles gostem. Porque se eles gostarem, eles vão ficar. Eles vão ficar um tempo necessário, eles vão se prender, vão buscar cada vez mais. E nisso, nós pecamos muito. Essa coisa da igreja de estar sempre atrasada é muito ruim. A igreja está sempre um passo atrás. Porque tudo que surge é do diabo. Primeiro a gente entrega para o diabo. E por que não, a gente não toma, a gente leva a sua dor para conseguir se equiparar. Porque leva tempo. Esse é o problema, Tiago. Se a gente conseguisse tomar, até que, tudo bem, tomamos. O problema é que daí a gente tem que ficar competindo com o diabo. Foi assim com o rádio, era do diabo. A minha bisavó contava. Depois não era mais. Aí hoje a gente tem que competir. Se quiser ir para o rádio, tem que pagar e pagar caro. Né? Depois veio a televisão. E de novo, é do diabo. Agora já não é mais. Vai para a televisão hoje para ver quanto se paga por 1 hora de programa. Aí vem a internet. É a besta. A internet era a besta. Agora não é mais. Agora é ferramenta. Principalmente na pandemia. Olha o preço que a gente está pagando para correr atrás. Então o problema da igreja é estar sempre um passo atrás. Então assim, eu tenho uma esperança muito grande de que a igreja amadureça nisso e que consiga acompanhar, porque as coisas estão aí, não adianta, a gente tem conceitos errados de santidade, uma pseudo-santidade desnecessária. Santo é santo, o que é profano é profano, o que é pecado sempre foi, aí a igreja, de repente, eu sou a dona da verdade, isso aqui é pecado, aí 20 anos depois, não, isso aqui não é pecado, então vamos atrás, aí estamos 20 anos atrás naquilo, entendeu? Esse é um problema. A gente está sempre um passo atrás. E daí a dica, né, para quem estuda sobre isso, vamos criar material, coisa que chame a atenção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, criar jogos, por que não? Né? Desenhos, eu vejo uma falta muito grande de desenho bíblico, desenhos que atraiam a atenção das crianças. Né? E na realidade, continuando essa questão de formação de conteúdo, igual, por exemplo, a gente vê até tem alguns desenhos, só que para criança bem pequenininha. E, na realidade, a gente tem pouco conteúdo, igual, por exemplo, para adolescente e para jovens. E a gente falando aqui, né, sobre esse detalhe de formação de conteúdo para jovens, tentar fazer com que ele tenha mais interesse, né, às coisas de Deus. A gente sabe, tinha um ritmo até fevereiro, vamos dizer assim, até março quase. Nós tínhamos um ritmo de culto, trabalho com jovens, acredito em todas as congregações, tinha aquele ritmo que era trabalhado com jovens, de repente parou tudo. Alguns jovens pararam e a gente sabe que ficar parado não dá certo. E como a gente pode fazer, tentar resgatar ou fazer com que o jovem mantenha esse ritmo de adoração, esse ritmo de buscar a Deus, mesmo que ele não pode vir aqui, igual nós aqui para você que está assistindo, não sei se você está assistindo daqui da cidade de Ponta Grossa ou no Paraná, mas aqui na nossa cidade, abaixo de 18 anos não pode vir nos cultos. Então é culto online, e a gente sabe que culto online nem sempre é assistido. Então como que a gente pode fazer assim, para o jovem se manter no ritmo, como se ele estivesse na igreja mesmo? Bom, Tiago, aqui tem um problema que é conceitual. Nós temos um problema conceitual. E você respondeu a tua pergunta. Para nós tudo é igreja. Para nós a igreja só existe se tiver movimento. Esse é um problema conceitual nosso. E não é a nossa placa, não estou falando da nossa placa. Esse é um problema conceitual de igreja. Então o que acontece? Tem que criar laços. O grande problema é que nós não criamos laços. Esse é um tempo que, se esse menino de 15, 16 não pode vir por causa da pandemia, alguém deveria estar cumprindo
aquilo que Jesus falou, que é o que nós não gostamos de fazer, que é o indo. O Tiago, inclusive, professor de teologia, sabe que não é ide, é indo. E indo dá a ideia de continuidade, é uma coisa que não para. E fazendo discípulos. Você só faz discípulos se você caminhar junto. E aí é um problema conceitual. Aceitou Jesus, agora se vire, a igreja está aberta, se quiser venha. Nós não caminhamos com as pessoas. Nós não discipulamos. Porque discipulado, gente, custa muito. Eu nem estou falando de dinheiro só. Discipulado custa tempo, custa entrega. Discipulado é... o Tiago ganhou alguém para Jesus lá na empresa que ele trabalha. Aí foi ele que ganhou. A referência daquela pessoa é o Tiago. Então o cara vai vir aqui, ele vai ouvir o pastor pregar, vai gostar da pregação, vai gostar da dinâmica do culto, tomara que goste, mas a referência dele por um tempo, e um tempão, é o Tiago. Eu vou falar, eu não tenho vergonha de dizer isso. Isso é em todas as igrejas. A porta dos fundos ainda é maior que a da frente. Por quê? Porque vira as pessoas vêm. Elas vêm à igreja. Só que daí ela não tem alguém que continue sendo referência, porque essa questão de referência é inerente a todo ser humano. Ninguém caminha sozinho para nada. Ninguém caminha sozinho. Quem fez, eu não sei se a irmã fez pedagogia, quem estudou sabe disso. O ser humano não foi feito para viver sozinho. Nós somos seres pautados em relacionamento. Então o que acontece? O indo de Jesus é indo e fazendo. O tempo do verbo aqui é esse. É nunca parar de cuidar daquela pessoa, de investir naquela pessoa. E investir é isso aqui, ó. Eu já vou, só mais um minuto para eu concluir isso aqui, Tiago, que é muito importante. Caminhar com aquela pessoa significa o seguinte: o Tiago é casado. Aí ele está discipulando essa pessoa que ele ganhou lá. É a referência que ele tem. Aí um dia o Tiago combinou com a esposa dele que ele ia passear no shopping. Aí a esposa está aguardando aquilo, eles estão com o coração ardendo, tal dia nós vamos ao shopping. Bem naquele dia aquela pessoa não está bem. Aí aquela pessoa procura o Tiago e diz assim: cara, eu precisaria de uma visita tua na minha casa. Tu poderia ir lá com a tua esposa? Eu não estou bem com a minha. Aí o que o Tiago tem que fazer? O Tiago teria que chegar em casa, conversar com a esposa, explicar para ela. A esposa teria que entender: olha, não vai dar para nós ir hoje, porque fulano lá está precisando. Quantos de nós está disposto a abrir mão disso, abrir mão de uma coisa sua para cuidar dos outros? Quando eu falo em discipulado, eu me lembro de que eu discipulei pessoas. Discipular pessoas é o seguinte: é o cara te ligar e falar assim: Isaías, eu preciso de algo mais forte. Tu tem? Tenho. Assim, ó, vamos encontrar no centro em tal lugar. Levar a pessoa na livraria e comprar do teu bolso um livro para ela. Isso é discipulado. E algo assim me chama muita atenção. A gente aqui na igreja a gente faz pouco, né? Não adianta a gente falar que faz bastante sobre isso. A gente faz pouco, mas as igrejas em si, se a gente for analisar, a gente ganha muitas almas. Num culto, vamos dizer assim, domingo, uma pessoa aceitou Jesus. Se todo domingo uma pessoa aceitar Jesus, nós temos no final do ano quantas pessoas? Nós temos pelo menos metade de uma congregação, 50 pessoas. Mas e daí, cadê essas 50 pessoas? É porque parece que nós perdemos mais do que ganhamos. A porta dos fundos ainda é maior, infelizmente. E até uma frase que, nesse momento de pandemia, surgiu à tona. Talvez, eu não lembro se eu ouvi ela antes da pandemia, mas, infelizmente, é algo que a gente está ensinando a pessoa a fazer parte de um sistema religioso do que ser cristão. E ser cristão é isso, caminhar com ele. Caminhar, até o ponto que ele fala assim: não, agora eu estou pronto para fazer discípulo. Agora eu vou fazer discípulo. Esse é um grande detalhe, até chama atenção, porque na casa, a gente conversando, né? Se o pai e a mãe têm uma boa estrutura, eles ensinam o filho. E o filho cresce na presença de Deus, aprende tudo. E os pais fizeram do filho como se fosse um discípulo. Uma continuidade. Mas e se a família não faz isso? É algo... Infelizmente, a gente está vivendo esse tempo que a família talvez não fez tanto e chegou no ponto que nós estamos. É muito ruim, Tiago, quando... Atenção de novo os pais aqui. Claro, essa palavra só cabe daí a pais que professam a mesma fé.
Se o pai e a mãe não aceitou Jesus ainda, e se esse jovem ou esse adolescente já se encontrou com Jesus, ele vai ter que buscar uma referência que não o pai e a mãe. Mas eu quero falar aos pais que estão dentro da igreja. De novo, tá? Vocês são a primeira referência do teu filho. E quando eu falo em referência, tem um entendimento de como lidar com esse filho, com o momento dele, com a vida dele. Tiago, eu tenho uma experiência tão doida, porque assim, eu tenho um filho de 25 anos. Meu filho vai fazer 26 anos esse ano. E eu me lembro de um tempo que o meu filho enveredou para o tal dos jogos. Jogos de computador. E como todo pai, e todo pastor principalmente, o pastor sempre tem aquele cuidado. O que meu filho está vendo, o que ele está jogando, se esse jogo não é violento. E pais devem, pais devem impor limites aos filhos. Se esse teu filho é menor, você deve impor limites aos teus filhos. Atenção, pais de moças, tá? Você tem sim que saber o que a tua filha anda acessando. Você tem que saber com quem ela conversa. Pastor, não é invasão de privacidade? Não, nem na lei federal não é. Se a tua filha é menor, ela está debaixo da tua responsabilidade, você tem que saber. Tem que saber. Com a presença de Deus, com o Espírito Santo, na minha casa eu tenho um princípio. Irmã, na minha casa eu tenho um princípio. Sempre foi assim. A minha esposa sempre soube a senha do meu celular. Eu sempre soube a senha do celular da minha esposa. A minha filha sabe a minha senha. E eu sei a senha do celular da minha filha. Isso não é invasão de privacidade. Isso é cuidado. Isso é impedir que o diabo venha a agir. Como eu estava falando do meu filho, então ele começou a jogar, e teve um momento assim que eu quis ser um pouco radical, queria proibir, eu falo, não tenho vergonha, ameacei tirar o computador dele e tal, mas chegou um momento que eu pensei assim, mas espera aí, deixa eu entender o que esse menino está fazendo. Aí eu ia lá de vez em quando, ficava na frente do jogo, olhando ele jogar e tal, sempre com o princípio assim, aquilo que eu falei hoje, Tiago, quando a gente estava ministrando, que nada roube de Deus o centro da tua vida. Isso meu filho sempre carregou. Desde que Deus seja o centro, não tem problema. Atenção, pai, você não precisa ser radical. Deixa o teu guri brincar, cara. Não tem problema nenhum. Sabe a experiência que eu tive, Tiago? O meu filho, de repente, começou a falar inglês dentro de casa, porque daí os jogos são online e eles conversam entre eles, né? E começou a aprender e começou a ouvir, daqui a pouco estava falando inglês sem fazer um curso. Claro, depois o meu filho foi estudar, mexeu com faculdade de sistemas e tal. Mas sabe o que é interessante? O meu filho hoje tem um emprego, um baita emprego, meu filho é muito bem empregado, numa empresa onde ele precisa ser fluente no inglês, tanto para falar quanto para ouvir. E ele conseguiu, porque eles dão assistência de sistemas para empresas, para multinacionais lá da Europa, e ele conseguiu o emprego, porque na hora que fizeram a pergunta, você é fluente no inglês? Ele conseguiu dizer que sim, sem nunca ter feito um curso. Aonde que ele aprendeu? No jogo. Então, assim, equilíbrio, essa é a palavra, equilíbrio sempre. Ser radical hoje, ser fanático, não leva ninguém para lugar nenhum, não dá certo. Equilíbrio em todas as áreas sempre vai fazer você ganhar o coração do filho. Equilíbrio vai fazer você ganhar o respeito da tua filha, que você não vai exigir a senha do celular, ela vai te entregar a senha do celular. Tecnologia está aí, querido, não adianta torcer o nariz. Sabe o que você tem que fazer, meu filho? Você tem que ir lá, se endividar, comprar um iPhone para você, ou um Samsung, ou qualquer coisa, e mexer com tecnologia também. É isso que a gente tem que fazer. Algo que me chamou a atenção que o irmão falou foi a respeito do amor, né? O que acontecia antes da pandemia, a gente vai refletir agora. Então, quando o Tiago falou ali, o jovem vinha, né? A gente muitas vezes não sabe quem são. Conversando com a irmã Andréia, que trabalha comigo no departamento aqui da igreja, Deus tocou muito no nosso coração de fazer visita, né? E visitando as pessoas, a gente viu assim que a chave era bem isso mesmo. Ir atrás, conhecer a família, saber o que eles fazem, o que eles gostam, onde que eles moram, pegar endereço de cada um. Isso assim, é um ganho de tempo, não é uma perca. Porque assim, eu lembro que eu passei 2 tardes inteiras para conseguir o endereço de todas as crianças e adolescentes aqui da igreja, mas foi um tempo melhor investido. Então, você que está assistindo, que é líder de departamento, faça isso.
vai procurar suas crianças, seus adolescentes, jovens, irmãs, não sei com quem você trabalha, se você é líder, e visite, porque é um ganho muito grande conhecê-los. E Jesus mostrou que a gente deveria amar, né? Ele mostrou com ações, não com palavras. Nós aprendemos a falar sobre o amor e não agir com o amor. Então agora é o momento de nós amar mesmo de verdade, orar por enfermo, nem que seja com corona. Será que nós estamos preparados para orar por alguém que está com coronavírus? Então aí que nós estamos provando quem somos, né? Acho que essa pandemia veio para provar que tipo de cristão nós somos. Isso é verdade. A gente tem, de uma forma ampla, assim, para a gente estar encerrando, a gente tem aprendido muito com aquilo que nós estamos vivendo. A gente aprendeu, igual, por exemplo, essa transmissão que nós estamos fazendo hoje, eu já não sabia. Não tinha usado ainda esse tipo de transmissão. A gente fez, junto com o nosso sonoplasta de Israel, a gente fez várias, a gente utiliza do português pontagrossense, várias correrias, para conseguir melhorar o áudio, e sofremos e a gente aprendeu. Então, essa pandemia tem feito com que nós, como igreja, aprendêssemos melhorar como igreja, como cristão. E eu quero pedir ao pastor Isaías, para a gente estar encerrando esse momento, para deixar, de repente, uma palavra ou uma reflexão, uma breve. A gente não quer deixar muito longo esse programa, mas acerca desse momento que nós estamos vivendo e como vencer esse momento. E ver se, de repente, ganhando mais almas, ou os discípulos que nós tínhamos ganhado, fazer discípulos agora. Eu acho que uma coisa muito importante é a igreja, nesse tempo, é a igreja ser igreja e a gente cuidar do corpo. É muito importante agora valorizar os que já estão. Porque, Tiago, não adianta a gente querer abraçar o mundo se a gente está falhando com quem já está. Porque, de novo, a palavra amor é a base de tudo. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente esfriando, mas ele não está esfriando porque ele é mau. Ele está esfriando porque tem gente que, inclusive, depende do culto físico. Tem gente que depende. Tem gente que não pode vir. Tem gente sofrendo com a questão financeira. Acredite, esse número das pessoas que estão sofrendo com a questão financeira ainda não apareceu. Ele vai aparecer, infelizmente. Tem muitas empresas quebrando, tem empresários desesperados. Muita gente nossa, que a gente jura que ama, mas não ajuda. De fato, a gente não estende a mão. Tem que ter alguém para fazer isso que a irmã falou. Sabe, tem uma coisa que eu acho muito necessária em qualquer igreja. Ter essa capacidade de tirar 1, 2, 3 dias, 4 que seja, vir à igreja, pegar o telefone da igreja, ou investir do próprio bolso, por que não? Isso é investimento. Deixa eu ligar, o fulano não está vindo, deixa eu ligar lá para ver o que está acontecendo. Ou então pessoas que você até já sabe que podem estar em dificuldade, fazer uma visitinha. Como é que está? Como é que estão? Estão precisando de alguma coisa? Eu acho que é isso. Porque também, de novo, a gente ganha alma, mas não sabe depois o que fazer com as almas que a gente ganhou. Então, assim, estender a mão para quem já está, porque esse era o segredo da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela não deixava mais padecer. E isso ganha o vizinho. Porque, só para encerrar aqui, se eu tenho um vizinho, eu sou vizinho de alguém. Aí esse alguém conheceu Jesus, aceitou a palavra dos discípulos, e a casa dele virou uma festa. Todo dia chegando as coisas, todo dia chegando gente, que era o que acontecia lá. E de repente alguém que passava necessidade agora tem abundância. Eu como vizinho, mas espera aí, o que de bom está acontecendo ali do outro lado que eu não estou sabendo? Aí eu vou lá perguntar, cara, o que mudou na tua vida? Cara, esses apóstolos são malucos, vem coisa aqui para casa todo dia, eles vêm para cá, fazem festa, eles trazem instrumento, a gente canta, e aí tem comida à vontade, e quando eles vão embora ainda deixa dinheiro para mim. Você acha que eu não vou querer fazer parte de um negócio desse? Era o que acontecia lá, porque eles repartiam tudo entre todos e ninguém tinha falta de nada. Então, às vezes, a gente é muito assim. Quer ser crente? Já preguei para você, cara, então se lasque, venha para a igreja e se vire. Não é assim, tem gente... Não. Uma coisa importante tem gente que também... não consegue sozinho. Tem gente que não consegue sozinho. Desculpa, irmão, cortar, mas é que me veio aqui que a gente já vivia um isolamento.
agora nós temos que romper com o isolamento. Então, Deus tem tocado muito no meu coração. É coisa do inimigo essa questão do isolamento social. Não estou falando, não, agora se aglomere. Não é isso. Estou falando a questão espiritual. Nós somos um corpo, nós temos que nos unir agora cada vez mais, perguntar se o irmão, o vizinho está precisando de alguma coisa. Às vezes você nunca falou com o teu vizinho. Vá lá, pergunte. Outro dia eu fiz isso e Deus me abençoou. Estava precisando mesmo. Então, irmãos, deixa Deus falar com você, abra bem seus ouvidos. E eu tenho certeza, às vezes está falando assim, eu preciso de alguém para me ajudar, mas faça você mesmo se importe, você mesmo vá atrás. Eu tenho certeza que muitos outros vão ver teu exemplo e vão fazer também. Amém. Sabe, Tiago, eu preciso finalizar porque o tempo já foi, mas eu sou um crítico disso, eu sou responsável pelas minhas palavras. Um dia desse, eu esqueci a minha máscara em casa, lá na minha cidade. Eu sou um crítico disso. Eu esqueci a máscara em casa e eu precisava ir em um determinado lugar. Eu lembrei, eu estava na frente da igreja, da minha igreja. E eu entrei lá dentro da igreja e fui lá ver se eles não tinham máscara. Falei, puxa, aqui deve ter máscara para doar, que é bem comum. Não tinha máscara para doar, mas como eu precisava ir em um determinado lugar, eles falaram, não, mas temos aqui que é para vender. E eu paguei R$10 numa máscara. Na igreja, na minha igreja onde eu sou pastor. Eu paguei R$10 numa máscara. Aí o que aconteceu? Aí chegamos em casa, eu cheguei em casa, daqui a pouco, uma vizinha minha de apartamento, lá no condomínio onde eu moro, a vizinha colocou assim, olha gente, eu estou fazendo um trabalho social, estou fazendo máscara para a Cruz Vermelha, se alguém aqui do bloco precisar, eu estou doando. E aí eu falei, vamos fazer um teste? Eu falei, eu preciso, eu gostaria de receber. Não deu 10 minutos, a mulher atravessou a porta, ela mora na frente da minha porta. A gente nunca nem conversou, porque quem mora em condomínio sabe que muito pouco se conversa em apartamento, né? Ela atravessou o corredorzinho lá, foi na minha porta, bateu e nos deu 15 máscaras. 15. Está fazendo máscara do bolso e nos deu 15 máscaras. E a igreja me vendeu uma por 10. Então, né? Essas coisas assim. A gente até, infelizmente, acho que a palavra talvez seja, se constrange, né? Com aquilo que nós estamos vendo. Porque enquanto... Não, vocês que estão assistindo, não se ofendam, mas a gente fala assim, o ímpio, né? A pessoa que não é cristão, de repente, a pessoa que professa outra fé. Nós falamos que nós vivemos em amor, o próximo, daí chega um momento assim que a gente vê que a gente realmente não vive, né? A gente vive... Há um mês, 2 meses atrás, Deus colocou uma palavra acerca disso. Eu preguei num culto aqui no Jardim Sabará, acerca daquilo que nós estávamos vivendo, o isolamento social antes do isolamento. E realmente, é uma realidade. Hoje a gente quer mudar isso. Essa pandemia veio para mostrar que a gente realmente estava fazendo errado algumas coisas. Não que a igreja fosse errado, totalmente errado, mas nós, em alguns pontos, nós estávamos fazendo errado. E está na hora de a gente mudar. Eu quero deixar uma palavra para a gente estar encerrando. Aos líderes, aos pais, a você cristão. De repente você, eu não sou líder de nada, eu não tenho cargo na igreja, mas você faz parte do reino, você faz parte do corpo. Tenha coragem, faça alguma coisa. Deus às vezes já tem colocado projetos, sonhos para fazer. Tome uma atitude, não se conforme com o que nós estamos vivendo. Vamos ser diferente, avançar com o reino, proclamar a Cristo de verdade, viver o amor. Eu creio que Deus vai abençoar, e porque breve Ele vai vir. E se nós não fizer nada, a gente fica. Esse é o grande detalhe. Então, além de você fazer pelo próximo, você vai fazer por você mesmo. E a gente vai encerrar, a gente já está avançado no horário. E eu queria deixar nosso agradecimento ao pastor Isaías, em primeiro lugar. Deus abençoe. Serviu muito para mim, acredito para os irmãos que estão assistindo também. É muito útil para a irmã Cristiane também. É muito útil esse assunto. Bom se nós tivéssemos muito tempo para fazer. Mas a gente sabe que a gente também, se a gente fizer muito tempo, vai ficar maçante. E o conteúdo que a gente vai promover não vai ser útil. Mas eu quero deixar aqui o nosso agradecimento. Deus abençoe, pastor, que o senhor Amém. continue sendo usado por Deus.
Também agradecer a Cristiane, que sempre esteve de prontidão conosco, ela sempre estava nos bastidores, trabalhando, e hoje ela veio para frente da câmera. Deus abençoe. Amém? Amém. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor e compartilhe esse vídeo. Envie para alguém, você sabe, as pessoas que necessitam ouvir dessa palavra. Seja um proclamador do reino dos céus. Deus abençoe.